Conseguiram escutar o finalzinho, não foi? Então, vou repetir para ser valendo agora. Boa noite. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês decidiram voltar. Estou vendo aqui rostos novos, rostos que já estão acompanhando a gente há alguns sábados. Você que está em casa, seja muito bem-vindo a esse lugar. Continue conosco. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos compartilhar a Bíblia Sagrada. E o nosso desejo é que você tenha um encontro especial essa noite com Jesus. E a mesma coisa eu desejo para nós que estamos aqui. Que nós tenhamos um encontro especial com Jesus hoje e que a mensagem seja de encontro com a nossa necessidade. Amém? Amigos, nós estamos dando continuidade a uma série de estudos da Bíblia. E essa série eu denominei Recortes do Cotidiano, porque quando... Obrigada. Falei para o Heleno, olha, Heleno, não esquece da minha água, porque o ar-condicionado fica aqui e a minha garganta fica seca. E semana passada teve uma hora que eu quase paro de falar, que a garganta ficou tão seca que... Água é vida, né, gente? Assim como o pão é vida. E o pão da vida é vida. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Então, quando eu comecei a estudar sobre as parábolas de Jesus, eu percebi que Jesus ele utilizava as parábolas em quase todas as aplicações espirituais que ele queria fazer, quando ele queria dar alguma lição espiritual ou moral para os seus ouvintes. E o mais interessante disso tudo é que Jesus utilizava situações que eram comuns àquelas pessoas, e como as pessoas estavam entendendo ali aquela situação envolvida, era mais fácil para eles entenderem a aplicação espiritual. Então, Jesus utilizava situações do cotidiano das pessoas, para que elas pudessem entender a mensagem espiritual que ele queria transmitir. Aí eu pensei em recortes do cotidiano. Jesus fazia pequenos recortes do dia a dia das pessoas para trazer lições espirituais para elas. E é um estudo lindo. A gente viu aqui que os evangelhos eles têm muitas parábolas. A gente viu que o evangelho de Lucas, mais de 50% do evangelho de Lucas é composto por parábolas. O evangelho de Mateus, quase a metade do evangelho de Mateus é composto de parábolas. Então, com certeza, parábolas é um tema muito importante. Foi muito importante para o ministério de Jesus. E foi o método de ensino de Jesus. Então, nada mais oportuno do que nós estudarmos a respeito dessas parábolas. Mas, mais do que entender a parábola, nós precisamos entender o significado delas. E precisamos entender também como aplicar na nossa vida e como praticar. No estudo da semana passada, a gente viu o quão importante é praticar a palavra de Deus, não é verdade? E, neste sábado, eu gostaria de começar falando sobre um hábito de Jesus. Jesus tinha um hábito muito peculiar, um hábito que ele nos deixou como exemplo. Jesus tinha o hábito de orar muito. Ele não orava pouco, não. Ele orava muito. E Jesus tinha também o hábito de estar em constante comunhão com Deus. Afinal de contas, era de Deus que ele recebia forças para continuar trilhando o seu caminho. A missão de Jesus nesse mundo não foi fácil, não foi uma missão fácil. Ele tinha pouco tempo, ele sabia que o final da sua missão seria o quê? Morte. Jesus sabia que o final da missão dele seria a morte. E mesmo assim ele não desistiu. Ele continuou, ele foi até o final. Mas o Senhor Deus é tão maravilhoso que a morte não foi o final. A morte de Cristo foi o começo. E, durante a caminhada de Jesus nesse mundo, ele precisava se fortalecer espiritualmente, porque a missão dele não foi fácil. Ele foi de encontro aos principais ensinamentos religiosos da época. Então, imagine você, aqui na nossa realidade, a gente está aqui na nossa comunidade, estudando, tendo essa série de estudos, e, de repente, chega um pastor novo aqui, e esse pastor novo vem falando tudo ao contrário do que a gente aprende aqui. A gente vai querer fazer o quê? Expulsar o cara daqui, no mínimo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Ele chegou e os ensinos dele eram completamente contrários dos ensinos dos principais líderes religiosos da época. Então, ele enfrentou ou não muita oposição? Enfrentou. E, para enfrentar a oposição, ele precisava estar forte espiritualmente, para saber como reagir, para saber como lidar com aquelas situações. Então, olha só, os momentos de oração de Jesus. Nós temos aí
alguns exemplos. Não são todos, mas eu coloquei aqui os principais momentos de oração de Jesus e a passagem na Bíblia onde cada um desses momentos se encontram. Então, olha só como foi importante a oração na vida de Jesus. Quando ele foi fazer o chamado dos apóstolos, foi um momento importante ou não? Com certeza. Ele foi escolher as pessoas que dariam continuidade ao que ele havia iniciado aqui nesse mundo. Então, ele precisava receber a orientação de Deus. Um outro momento em que ele orou foi no momento em que ele foi reconhecido como Messias por Pedro. E foi um momento muito bonito, porque as pessoas estavam dizendo várias coisas a respeito de Jesus, menos que ele era o Filho de Deus. E então Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, o que é que você acha que eu sou? E Pedro disse para ele: o Senhor é o Messias. O Senhor é o Filho de Deus. E ali Jesus orou com Pedro. Um outro momento de Jesus é antes de ser preso no jardim do Getsêmani. Jesus orou também. Foi um momento de muita tensão emocional e espiritual. Naquele momento, Jesus quis desistir da sua missão, Jesus quis desistir de ser morto. Mas, de maneira maravilhosa e sobrenatural, o Senhor Deus enviou anjos para consolar Jesus. E aqueles anjos, com todo o carinho, com os olhos espirituais, mostraram para Jesus o resultado do sacrifício dele. Mostrou a gente aqui no espaço estudando a palavra. E Jesus foi fortalecido e ele não desistiu da sua missão. Um outro momento importante na cruz. Quando Jesus estava para ser morto, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou por todas aquelas pessoas que estavam crucificando ele. E antes de subir ao céu, eu aconselho vocês em casa a ler João 17. É uma passagem linda da Bíblia. Foi a oração de despedida de Jesus. Antes de Jesus subir ao céu, ele proferiu essa oração junto com os discípulos. É uma oração linda, linda, linda. Aconselho vocês a lerem em casa com carinho, com calma. E vocês vão perceber a riqueza de palavras que Jesus usou nessa oração. Então, Jesus possuía muito o hábito de oração. E os discípulos ficavam admirados quando viam Jesus orando. Porque Jesus orava diferente do que eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados a ver os líderes religiosos orando, e vocês sabem como era que eles oravam? Eles falavam alto. Um queria falar mais alto do que o outro, porque um queria parecer mais do que o outro, parecer que orava mais do que o outro. Então, eles falavam alto. E quando eles viam Jesus orando, eles ficavam admirados, porque ele não usava frases prontas, ele não era formal na sua oração, ele não falava com alguém que parecia distante, desconhecido, muito pelo contrário. Jesus orava conversando, e ele conversava com Deus como se estivesse falando com um amigo. E aquilo surpreendeu muito os discípulos. E, certa ocasião, Jesus estava orando e, depois que os discípulos viram aquela cena, eles ficaram profundamente comovidos de ver a maneira como Jesus orava. E eles fizeram um pedido para Jesus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos ler aqui que pedido eles fizeram a Jesus. Lucas, capítulo 11. E é aqui, nesse capítulo, que nós vamos meditar essa noite. Lucas, capítulo 11, verso 1. Certa vez, Jesus estava orando em um certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu. O que foi que esse discípulo pediu para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Então, esse foi o pedido que um dos discípulos fez a Jesus. Senhor, nos ensina a orar. Eles ficaram tão admirados com a maneira com a qual Jesus orava, que eles pediram: Jesus, nos ensina essa oração. Como é que a gente pode orar dessa maneira fervorosa, dessa maneira bonita? E então, vocês vão perceber aí que Jesus proferiu a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos, mas ele ilustrou essa oração do Pai Nosso com uma parábola. Vejam que interessante. Qual é o título da parábola aí na Bíblia de vocês?
A parábola do amigo importuno, em algumas versões diz a parábola do amigo insistente. Então, vamos ler aqui rapidamente, do verso 5 até o verso 8. Disse-lhe Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães? Pois um amigo chegou de viagem, me procurou e eu não tenho nada para oferecer. E o amigo lá de dentro diz: não importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados, eu não posso me levantar para te dar pão. Verso 8, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, ele fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que ele tiver necessidade. Então, Jesus conta a história de alguém que, no meio da noite, é incomodado na sua casa. Vocês já receberam notícia ruim de noite? É ruim ou não é? Misericórdia. Quando o telefone toca no meio da noite, já dá um frio na barriga, não dá? Mas, naquela época, não tinha telefone, não. Então, foi mesmo batida na porta. E as casas, na época de Jesus, eram casas pequenas, eram casas de um cômodo apenas. E ali, naquele cômodo, as pessoas comiam, dormiam, conversavam, faziam tudo o que precisava fazer naquele único cômodo. Então, à noite, eles estendiam ali as esteiras, os tapetes, né? E dormia todo mundo junto. Então, vocês imaginam o que era alguém levantar no meio da noite com a casa escura para abrir a porta? Dava trabalho ou não dava? Ia incomodar os outros ou não iam? Então, por esse motivo, aquele amigo disse: eu não posso levantar agora para lhe dar o que você pede, porque, no mínimo, eu vou acordar todo mundo que está dormindo comigo, e a porta já está fechada. Então, a gente imagina que a porta tinha uma tranca. Para dar trabalho, para abrir a porta, devia dar trabalho para fechar também. E Jesus conclui aquela parábola dizendo o seguinte: se aquele amigo não der o que o outro está pedindo por consideração pela amizade, no mínimo, ele vai dar para o amigo parar de importunar ele. Vocês já receberam visita em casa? E quando a gente recebe visita, o que é que a gente faz? A gente se prepara, não é? Vocês já receberam visita e não tinha nada para oferecer para a visita? Já é muito ruim, não é? Misericórdia, receber visita sem ter o que dar para a visita é trágico. Ainda mais quando a gente é pego de surpresa. Aquele amigo foi pego de surpresa, um amigo viajante chegou no meio da noite e pediu hospitalidade na sua casa. Aí ele: ok, eu te recebo, mas vou ter que procurar comida, que eu não tenho comida para te dar, não tenho nada para te dar. E aquele amigo, então, foi bater na casa de um vizinho para pedir pão. Então, esse é o contexto da parábola. E o amigo, ele precisava atender a necessidade de um outro amigo. E ele foi pedir o pão. Ele precisava do pão para poder satisfazer as necessidades daquele amigo. E aqui, Jesus utiliza a ilustração de alguém com uma fome física, de alguém que precisava de um alimento físico, para ensinar uma lição espiritual. Da mesma maneira que nós não podemos ajudar alguém com fome se nós não tivermos alimento, da mesma forma, nós não podemos ajudar alguém em necessidade espiritual se nós não estivermos alimentados espiritualmente. Então, Jesus queria mostrar para aqueles discípulos que eles precisavam se alimentar da fonte do alimento espiritual. Aqueles discípulos, eles iam iniciar a igreja cristã depois que Jesus voltasse para o céu. E eles precisariam estar conectados à fonte de todo o poder para iniciar a sua jornada. E Jesus queria ensinar os discípulos onde buscar o poder, onde buscar a fonte desse alimento espiritual. E Jesus, então, disse para eles qual era a fonte do alimento espiritual que eles deveriam buscar. Livro de João, o Evangelho de João, logo após Lucas, verso 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, do verso 33 até o verso 35. João, capítulo 6, do verso 33 até o verso 35.
declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais o quê? Terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Onde é que está a fonte do nosso alimento espiritual? Em Jesus. Jesus é o pão da vida. E a gente vai estudar aqui, nesses minutos que se seguem, como obter esse alimento. Como se alimentar dessa fonte. Como ficar forte espiritualmente para ajudar outros em necessidade espiritual. Os discípulos, eles deveriam experimentar o pão da vida. Eles deveriam entender que eles tinham insuficiência de, por eles mesmos, alimentarem espiritualmente outras pessoas. Eles precisavam estar alimentados para alimentar os outros. E aqui a gente lembra daquele verso de João 15:5, que diz assim, o finalzinho: sem mim nada podeis fazer. Jesus é a fonte de todo o poder. Jesus é a fonte de toda a riqueza. E é nele que nós devemos buscar, obter a nossa força espiritual para ajudar pessoas que vêm até nós. Jesus sabia que os discípulos passariam por várias provações. Jesus sabia que os discípulos precisavam estar fortes espiritualmente. Jesus sabia também que muitas pessoas famintas espiritualmente viriam até o encontro dos discípulos. E se eles não estivessem alimentados, eles teriam o quê para oferecer? Nada. E aqui eu lembro de uma história muito bonita que a Bíblia conta. De um discípulo que alimentou espiritualmente outra pessoa. Uma pessoa aleijada vivia na porta do templo pedindo esmola. Essa história está registrada no livro de Atos, capítulo 3. E aquela pessoa vivia na porta do templo pedindo esmolas, e para todo mundo que passava ali pedia esmolas. Aquela pessoa era paralítica de nascença. E certa vez, Pedro estava passando, e aquele homem pediu esmolas. Pediu o quê? Algo físico, que ele estava precisando de algo físico. E olha que linda a resposta que ele recebeu. Livro de Atos. Vamos lá, rapidinho. Livro de Atos, capítulo 3. Capítulo 3, verso 6. Livro de Atos 3, 6. Olha a resposta que Pedro deu para aquele homem. Que coisa linda. Era esse tipo de alimento espiritual que Jesus queria que os discípulos se alimentassem. Pedro, porém, lhe disse: não possuo o quê? Prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que coisa linda. E Pedro disse: olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho uma moeda no meu bolso, mas eu tenho algo muito mais importante. E isso eu posso te dar. Levanta e anda. E a Bíblia fala que aquele homem levantou, andou, saiu correndo e voltou a andar. Então, era desse tipo de alimento espiritual que Jesus estava querendo falar. Jesus queria que os discípulos, e deseja que nós também, estejamos alimentados espiritualmente, para ajudar outros amigos que precisam. E então, eu fico pensando que Deus, ele é diferente daquele amigo que não queria ser importunado. Aquele amigo, no meio da noite, foi incomodado e ele não queria ajudar, não queria dar pão. Mas o outro que tinha ido pedir foi tão insistente que aquele amigo disse: não, eu vou dar, porque senão esse camarada não vai deixar de bater na minha porta. Jesus, portanto, ele é diferente. Ele não é como o ser humano. Jesus, ele se alegra em dar. Jesus anseia por ouvir um pedido nosso para poder realizar. É certo que muitas vezes nós não temos os nossos pedidos realizados, e a gente vai entender hoje por quê. A gente vai entender que a gente não sabe pedir. É por isso que muitas vezes a gente pede, cansa de pedir e não recebe. E a gente vai entender o porquê que isso acontece. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele se deleita em dar. Jesus, ele quer abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa saber pedir.
Vamos lá no livro de Filipenses. O livro de Filipenses é depois do livro de Atos. Depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, vem Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4:19. Eita alegria, Heleno. Heleno sendo Heleno. Vamos lá, amigos. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Olha que promessa linda nós temos aqui. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de fazer o quê? De suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, a Bíblia nos assegura que aquilo que nós necessitamos, o Senhor Deus vai suprir. Querem outra promessa bonita? Efésios. Efésios é antes de Filipenses. Efésios é antes de Filipenses. Gálatas, Efésios, capítulo 3. Não sei vocês, mas eu amo passear pela Bíblia, viu? Vocês já perceberam. Então, ou você vê no celular, que é mais rápido, ou vai folheando sua Bíblia. Efésios, capítulo 3, verso 20. Olha que lindo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Jesus pode fazer muito mais do que a gente necessita, muito mais do que a gente quer, muito mais do que a gente pensa. É o que Deus pode realizar. Então, Ele quer ou não quer nos abençoar? E os discípulos perceberam, então, que quando Jesus estava em oração, ele estava conectado com o Pai para receber direto da fonte o alimento espiritual. E os discípulos perceberam que, à semelhança de Jesus, eles poderiam também estar conectados com o Pai através da oração. Eles poderiam estar conectados com o pão da vida. E a parábola do amigo importuno, por mais que vocês não tenham percebido, ela está conectada com a maneira como nós devemos orar corretamente. Sabe por quê? A explicação da parábola vem logo em seguida. Volte aí para a sua Bíblia, Lucas capítulo 11. Volte, Lucas capítulo 11. Nós vamos ler a explicação da parábola e vamos entender a maneira correta de orar. Percebam que essa parábola, ela foi aplicada logo depois que Jesus proferiu a oração do Pai Nosso. Então, essa parábola está conectada com o ensino de como nós devemos orar. E logo em seguida, a partir do verso 9, vem a explicação dessa parábola. Então, olha só. O ponto principal da parábola a gente encontra no verso 9. Por isso, ou seja, continuando o que eu estava falando anteriormente, por isso eu vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, batei. Verso 10, leiam aí em voz alta para eu ouvir. Pois todo vai se abrir. Né? Então, minha gente, a mensagem que se destaca na parábola do amigo importuno é essa aí, olha. Porque se nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará para aqueles que lhe pedirem. Essa é a aplicação da parábola do amigo importuno. Se aquele amigo que estava se sentindo importunado deu para parar de ser incomodado, quanto mais o nosso Pai do céu vai nos dar tudo aquilo que nós pedirmos. Então, essa é uma promessa linda. E a parábola nos ensina 3 lições iniciais.
nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos o quê? Pedir. Em segundo lugar, nós devemos o quê? Buscar. E, em terceiro lugar, bater. Isso daí significa que a gente precisa o quê? Ser como? Persistente. Nós precisamos ser insistentes. Assim como aquele amigo que não parou de bater na porta do outro até ter o que ele precisava. E um dos motivos pelos quais Deus demora em nos responder é porque Ele quer que a gente ore mais. Ele quer que a gente peça mais. Se Jesus percebe que você só ora quando precisa de alguma coisa, Ele vai lhe dar logo de pronto o que você pede? Não, Jesus anseia que a gente se conecte com Ele. Jesus anseia que nós nos relacionemos com Ele. E é por isso que é importante nós estarmos conectados a Deus em oração. E a oração não precisa ser algo difícil, planejado, não precisa ter hora. A oração é você falar com Deus em qualquer momento do seu dia, em qualquer lugar, em qualquer situação. De olho fechado, de olho aberto, sentado, deitado. É você falar com Deus. E é isso que Deus pede. E aqui a gente vai analisar cada um desses conceitos aí. Pedir, buscar e bater. E a gente vai entender que pedir, por que a gente precisa pedir? Aí você pode me falar, mas Lívia, Deus sabe o que eu preciso, não sabe? E por que eu preciso pedir? Olha aí por quê. Porque quando a gente pede, a gente reconhece o quê? A gente reconhece que nós temos uma necessidade. A gente reconhece que nós não somos suficientes. E muitas vezes a gente quer ser autossuficientes, né, para realizar alguma coisa, mas nós não somos nada. A Bíblia fala que sem Deus, nada podemos fazer. Então, quando a gente pede, quando a gente fala para Deus uma necessidade, está mostrando que nós somos humildes, que nós estamos reconhecendo que nós não podemos fazer muitas coisas e a gente precisa de um poder sobrenatural para realizar. O ato de pedir também demonstra confiança, porque quando você pede, você espera, não é verdade? Quando você pede a Deus, você espera uma resposta. Então, isso remete à confiança que você tem em alguém, a confiança de que você vai receber essa resposta. E o que é bonito é que aqui na oração do Pai Nosso, quando Jesus começa a falar, ele fala assim, olha, quando orardes, dizei, Pai. Pai. O plano de Deus era que o relacionamento entre pais e filhos fosse um relacionamento de extrema confiança. É claro que hoje a gente não encontra isso com facilidade. Muitas vezes a gente vê relacionamentos entre pais e filhos completamente destruídos, mas esse não foi o plano original de Deus. E é por isso que Jesus pede que, ao nos dirigirmos a Ele, nós façamos como se estivéssemos pedindo ao nosso Pai. Quando a gente é criança, que a gente pede uma coisa ao nosso Pai, a gente acredita ou não que Ele vai dar? Acredita, né? A gente fica esperando receber aquilo ansiosamente, porque a gente confia no nosso Pai. E Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento de confiança com Ele. Pedir como se nós estivéssemos pedindo a um pai. E olha que lindo aí, no capítulo 14, João 14, 13. João, capítulo 14, verso 13. Temos uma promessa linda. João, capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes o quê? Em meu nome, isso farei, a fim de que o quê? O Pai seja glorificado. O Senhor, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas, muitas vezes, nós precisamos saber o quê? Saber pedir. Às vezes, nós não sabemos pedir. A gente pede coisas que estão em desconformidade com a palavra de Deus.
A gente pede coisas que nem não são necessárias para a gente e que muitas vezes podem nos prejudicar. E existem certas condições para Deus responder às nossas orações. Os nossos pedidos não podem ser egoístas. A gente não deve pedir coisas que sejam só para o nosso próprio benefício. Logo no início da mensagem, eu falei que Jesus orou. Jesus orava, Jesus tinha o hábito de orar. E, em muitos momentos, Jesus orou por nós. Jesus orou por todos os seres humanos. Jesus orou por todos os seus filhos. E tudo que ele recebia do Pai, ele recebia para poder compartilhar com as outras pessoas. E isso ele espera da gente também, que ao recebermos as bênçãos, nós possamos compartilhar. Deus não responde orações que o que a gente pede esteja contrário à palavra de Deus. Eu coloquei aqui, olha, versos em que Jesus orou por nós. Olha que oração linda. Lembra que eu falei de João 17? A gente já está no livro de João, então vamos lá, no capítulo 17. A oração de Jesus, antes de Jesus morrer. João, capítulo 17. Verso 11. Vamos ler alguns trechos apenas, tá? Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles, ou seja, nós, continuamos no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Aqui ele está falando com Deus, o Pai. Ele está falando, eu não sou do mundo, mas os meus filhos continuam no mundo. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como eu sou. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então, Jesus orou por nós. Semelhantemente, nós devemos fazer também. Toda quarta-feira nós temos aqui no espaço um culto lindo de oração. Quarta-feira, 19h30. A gente vem para cá e intercede, ora, pede, agradece. A gente ora uns pelos outros. Mas isso não deve acontecer só na quarta-feira, tá? Deve ser uma prática constante na nossa vida, a oração. Então, nós temos aqui uma promessa de que, diante dessa ação de pedir, lá em Lucas, capítulo 11, que nós estamos acompanhando, todo aquele que pede, recebe. Então, nós temos essa promessa, que nós seremos ouvidos ao pedirmos. O segundo conselho que nós temos aqui é que nós devemos o quê? Buscar. Tá? E buscar é fazer o quê? É pedir, mas agir. Então, a gente quer pedir algo a Deus, vamos pedir, mas nós precisamos agir. Exemplo, uma pessoa pede que o Senhor lhe dê sabedoria. Uma pessoa pede que o Senhor lhe dê sabedoria. A pessoa quer entender mais da Bíblia. A pessoa quer se aprofundar na palavra de Deus. Ela está pedindo isso para Deus. Qual é a ação que ela deve fazer, no mínimo? Ler a Bíblia. Então, ela não pode pedir para que Deus a ajude a aprofundar os seus conhecimentos na Bíblia se ela não lê a Bíblia, se ela não frequenta um grupo de estudo da Bíblia, se ela não tem uma metodologia de estudo sistemático da palavra de Deus. Aqui nessa comunidade nós temos um guia de estudos que nos auxilia a diariamente aprofundar os nossos conhecimentos na Bíblia. Então, buscar é pedir, mas agir. As nossas ações devem estar em harmonia com o que nós estamos pedindo. Então, muitas vezes, a gente pede algo para Deus, mas a gente não quer abandonar as nossas práticas mais. A gente continua com o nosso coração duro, com o nosso coração rancoroso, a gente continua sem perdoar as pessoas. Como é que a gente quer que Deus nos abençoe se o nosso coração continuar assim? Então, a gente precisa abandonar as más ações.
E a gente percebe que muitas vezes nós nos encontramos em determinadas situações que nos impedem de receber as bênçãos de Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha, está pequenininho, mas porque são muitos versos e a gente vai ler cada um deles, porque vocês precisam entender, nós precisamos entender por que Deus não nos responde. E esses versos aí vão mostrar para a gente. João, vamos lá, João capítulo 15. João capítulo 15, verso 7. Nós vamos entender aqui as condições para Deus responder e os motivos pelos quais Ele não responde. João 15, 7 é o primeiro. Diz o quê? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, olha o que vai acontecer. Pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então, a primeira condição é que a gente precisa estar conectado com Deus. A gente precisa estar conectado com o Pai. Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Tiago é lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Vem Tiago, bem no finalzinho da Bíblia mesmo. É um livro pequenininho, mas riquíssimo. Quer começar a estudar a Bíblia? Começa pelo livro de Tiago. É maravilhoso. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Agora, a gente vai começar a ser apertado, tá? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque o quê? Porque não pedis. Pedis e não recebeis porque o quê? Pedis mal para o quê? Esbanjardes em vossos prazeres. Então, a gente não sabe como pedir para Deus. Muitas vezes a gente pede coisas para nos vangloriarmos. Isso não é o que Deus deseja para a gente. Outro verso, 1 João. 1 João é depois de Tiago. Vem Tiago, 2 cartas de Pedro, e depois vem a primeira carta de João. 1 João, capítulo... Eu me enganei. Vamos pular para Provérbios, então, tá? Prometo que eu vou revisar e no sábado que vem eu digo esse verso para vocês, tá? Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de fazer o quê? Olha que triste. Até a sua oração será abominável. Ou seja, aquela pessoa que não está em conformidade com o que a palavra de Deus pede, a sua oração não será ouvida. É triste, mas é a realidade. Se nós não estamos em conformidade, ou se não buscamos estar em conformidade com a palavra de Deus, a nossa oração não será ouvida. E o último, Mateus 22. Mateus 22, 36 a 40. Não é, eu já vi. É 1 João 5? Wilsinho! Vamos lá em Mateus, depois a gente vai em 1 João. Mateus 22, 36 a 40. Olha aqui, o que é estar em conformidade com a palavra de Deus? É o que a gente vai ler aqui. 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? A gente não leu lá em Provérbios que se a gente não estiver em conformidade com a lei de Deus, as nossas orações não serão ouvidas. Então, o que é estar em conformidade com a lei de Deus? É isso daí, ó. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é: amarás
o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é estar em conformidade com a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Aqui nós temos resumidos os 10 mandamentos. Vamos para a terceira instrução que nós temos. A terceira instrução é o quê? Bater. A primeira qual é? Vocês lembram? Pedir. A segunda? Buscar. E a terceira? Muito bem, vocês estão afiados. E o que significa bater? Pedir, agir, mas perseverar. E aqui está onde muitos desistem. Às vezes a gente não tem paciência, né? A nossa vida, ela cobra que nós sejamos rápidos em várias coisas, né? A gente precisa ser rápido, a gente precisa ser o primeiro, a gente precisa ser o melhor, a gente precisa ver a mensagem no WhatsApp e responder em seguida. Isso é terrível. Mas a nossa vida exige que a gente seja assim. Às vezes a gente não tem paciência, a gente fica impaciente. E fica impaciente até para esperar a resposta de Deus aos nossos pedidos. Aquele amigo que foi pedir o pão, ele não desistiu enquanto ele não teve o que ele queria. E ali a gente lê, pedi uma vez e vos será dado. É isso que a gente lê? Não. Diz pedir, não diz quantas vezes, mas a gente precisa pedir. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar pedindo, tem que continuar orando, tem que continuar intercedendo. O bater, ele significa a perseverança. E aqui eu coloquei 3 versos do que significa ser perseverante. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 12. Vocês vão sair craques da Bíblia aqui, hein? No último sábado de outubro, vocês vão estar sabendo de olhos fechados onde ficam os livros da Bíblia, viu? Romanos, capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12. Temos um conselho maravilhoso aqui. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração o quê? Perseverante. Filipenses 4:6 é um verso conhecidíssimo. Quem sabe me dizer o que está escrito lá em Filipenses, antes da gente achar? É lindo. Filipenses 4:6. É lindo, isso daqui vai diretamente para quem é ansioso. Tem alguém ansioso aqui? Olha que conselho nós temos aqui para a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então, estamos sendo aconselhados a sermos pacientes para esperar a resposta da oração que o Senhor quer nos dar. E, por último, Tiago. Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia. Vocês perceberam que eu gosto de Tiago? Tiago é um livro maravilhoso. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Leiam Tiago, vocês vão gostar. Tiago, capítulo 1, 6 e 7. Peçam, porém, com quê? Com fé. E olha que coisa interessante, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que não sabe para onde ir, ela é agitada pelo vento de um lado para o outro. Então, o Senhor pede para a gente pedir, mas para a gente acreditar que Ele vai responder. O que acontece muitas vezes é que Deus responde diferente daquilo que nós pedimos. E é aí que a gente não consegue entender a resposta de Deus. Vocês já pediram algo que não foram atendidos?
Já pediram algo que vocês não perceberam a resposta de Deus? Deus ele tem 3 respostas às nossas orações. Sim, não ou espere. O difícil é conseguir perceber essas respostas, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, na época que eu estava fazendo vestibular, e todo mundo, a maioria aqui já passou por aqui, né? Sabe como é tenso até hoje fazer vestibular. E eu lembro e eu falava, mas eu não sei que área eu quero, não sei qual curso fazer. E o meu pai falava assim para mim, ore a Deus e peça sabedoria, peça orientação dele. Eu falei, mas eu não sei o que ele vai me responder. E o meu pai disse, olha, você faz um acordo com Deus, pede para Deus lhe mostrar de maneira clara, que você vendo, você entende que foi resposta de Deus. E esse foi o melhor conselho que eu recebi na vida relacionado à oração, fazer acordos com Deus. Faça acordos com Deus. Senhor, nós vamos fazer um acordo aqui agora. E é assim, assim, assado. Experimentem fazer isso. Parece simples, parece bobo, mas funciona, eu garanto a vocês. Às vezes a gente não entende a maneira que Deus respondeu para a gente. E o que fazer nessas situações? O que fazer? 1 João capítulo 5. Agora está certo. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que podemos obter os pedidos que lhe temos feito. Então, aqui nós temos 2 segredos para entender a vontade de Deus. O primeiro é que a confiança não deve estar na oração. A confiança não deve estar na oração. A confiança deve estar naquele que responde às nossas orações. Aqui fala que a confiança que temos para com Ele, a confiança que nós devemos ter em Deus. Que se pedirmos alguma coisa, olha aí o outro segredo, qual é? Segundo a sua vontade. Então, se Deus não está lhe respondendo, muito provavelmente não é a vontade de Deus que você alcance esse pedido algo que você está pedindo. Se você ora e o Senhor, você não percebe resposta de Deus, comece a pensar no que você está pedindo. Comece a pensar nas razões pelas quais você está pedindo. Mateus capítulo 6. Nós já estamos partindo para o final da mensagem dessa noite, tá? Mateus capítulo 6. Verso 26 e 30. Mateus 6, 26 e 30. É uma mensagem linda também. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam comida em celeiros, mas o Pai Celeste sustenta. Porventura, nós não valemos muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Ou seja, pode acrescentar assim a erva do campo que existe hoje e amanhã pode ser arrancada fora. Quanto mais a nós, homens de pequena fé. Então, aqui nós lemos um pouco do cuidado que Deus tem com cada um de nós. Aqui Ele está mostrando que Ele cuida com muito carinho de cada um dos seus filhos. E que Ele vai responder às nossas orações conforme o que Ele sabe que é melhor para a gente. E não conforme o que a gente acha que é melhor. E certa vez eu li que muitas vezes o maior milagre não é nem ter a oração respondida, mas o maior milagre é esperar. Porque é muito difícil esperar.
por algo que a gente pede e não recebe. Livro de Jeremias é uma promessa linda e maravilhosa. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Olha que promessa linda o Senhor tem para cada um de nós essa noite. Grife na sua Bíblia esse verso. E medite nele sempre que você puder. Mensagem de Deus para cada um de nós essa noite. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu o quê? Vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Quando nós buscarmos de todo o coração. Sabe, Deus, ele nunca é pego de surpresa com os nossos pedidos. Diferente daquele amigo, o Senhor Deus nunca é importunado. Ele nunca é importunado. Pelo contrário, ele se alegra quando um filho seu pede. A escritora americana Ellen White fala que Deus está atento a cada pedido de cada um dos seus filhos. E ele anseia um mínimo esboço de ação no sentido de pedir algo a ele, para que ele possa dar e nos abençoar, conforme a vontade dele, não conforme a nossa. E no tempo dele também. No tempo dele, não no nosso tempo. Eu não sei por quais motivos você está orando a Deus. Não sei quantas vezes você orou a Deus e não teve o seu pedido atendido. Não sei em quantas situações você já esteve em que você orou e você não foi atendido. Em muitas situações, nós não teremos respostas nesse mundo. Muitas situações nós só teremos resposta quando chegarmos no céu e estivermos conversando pessoalmente com Cristo. Muitas respostas nós só teremos ali. Eu não sei pelo que você tem chorado, eu não sei pelo que você tem lutado, mas o Senhor Deus sabe. O Senhor Deus conhece todas as coisas. E Ele conhece a sua vida, conhece o que você está passando. Ele sabe de tudo. Sabe tudo que você está passando. E Ele pede para que nós não desistamos de pedir. Nós não desistamos de orar. Nós não desistamos de querer ter um relacionamento com Ele. E eu queria terminar a mensagem dessa noite com um verso da Bíblia que é um dos meus prediletos. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28. Esse é o convite que o Senhor Deus faz para cada um de nós essa noite. Mateus capítulo 13, 11, Mateus 11, verso 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei o quê? Descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu aprendi a pedir para Deus que sempre que Ele não responda à minha oração, que Ele dê paz para a minha alma. Que Ele dê descanso para o meu coração. E que enquanto eu espero, que Ele me dê paz. Que Ele me dê paciência para esperar. O Senhor Deus tem uma mensagem linda para você essa noite. E eu convidei uma amiga para cantar essa mensagem.
E eu vou chamar ela aqui agora, Cíntia. Essa mensagem linda, se você souber, pode cantar. Pode declarar a Deus nesse momento. Esse momento é entre você e Deus. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Feche seus olhos. Grande Deus e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por essa promessa linda. Obrigada, Deus, porque aqui nós estudamos que o Senhor ouve todos os nossos pedidos.
E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que nos ouve. O Senhor é um Deus que cuida da gente. E obrigada por saber o que é melhor para a gente. Obrigada por ser um Pai tão atento que muitas vezes diz não. Cristo Jesus nos ensina a confiar que a Tua vontade sempre vai ser feita na nossa vida. Nos ajuda a falar mais contigo. Nos ajuda a orar mais, a pedir mais. Nos ajuda a saber o que pedir. É difícil dizer, Senhor, mas se não for para o nosso benefício, não atenda o nosso pedido. Senhor Jesus, nós estamos diante de uma semana que é completamente desconhecida para a gente. E é por isso que nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de qualquer mal. Obrigada, Jesus, por todos os livramentos que o Senhor nos deu. É verdade que muitos de nós nem deveríamos estar aqui, mas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós estamos aqui, suplicando pelas Tuas bênçãos. Nós temos fé que o Senhor há de responder a todas as nossas súplicas, porque nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite. Que vocês tenham uma semana linda e abençoada. Quarta-feira, 19h30, temos um encontro marcado aqui de oração. E semana que vem, mais um episódio, iremos estudar mais uma parábola. Beijo no coração de vocês e até sábado.